Martinho Lutero, os absurdos pregados pelo pai do protestantismo evangélico. Martinho Lutero, protesto contra o cristianismo católico. Martinho Lutero, um homem celebrado por questionar a autoridade de uma igreja supostamente corrupta, por iniciar a liberdade religiosa em uma época do feudalismo espiritual, etc. Mas quanto Lutero o protestante comum lê durante sua vida? Ou mesmo a média clériga protestante? Seguramente não muito, porque se as pessoas realmente soubessem o que Lutero pensava e ensinava, ficariam horrorizadas. Cristo cometeu adultério pela primeira vez com a mulher da fonte, de que nos fala São João. Não se murmurava em torno dele, que fez, então, com ela, depois com Madalena, depois com a mulher adúltera, que ele absolveu tão levianamente. Assim Cristo, tão piedoso, também teve de fornicar antes de morrer. Martinho Lutero, Tireden, número 1472, Ed Weimar, 11, 107. A fim de evitar possíveis alegações de que os trechos citados abaixo são tirados do contexto e, portanto, não podem ser confiáveis como representações precisas do pensamento de Lutero, fornecerei uma referência indicando onde cada trecho pode ser encontrado. Você verá que nenhuma dessas passagens dizem nada além do que aparece aqui, pois as intenções de Lutero são todas muito claras. Uma outra objeção é que outros escritos de Lutero podem contradizer algumas das ideias que você encontrará aqui. Gostaríamos de responder que a autocontradição não torna um indivíduo mais coerente, mas menos. Lutero disse: seja um pecador. Seja um pecador, e deixe-os que vossos pecados sejam fortes, mas deixe que vossa confiança em Cristo também seja forte, e nos glorificamos em Cristo que é a vitória sobre a morte, o pecado e o mundo. Nós cometemos pecados enquanto estamos aqui, pois esta vida não é um lugar onde resida a justiça. Nenhum pecado pode nos separar dele, mesmo se estivéssemos a matar ou cometer adultério milhares de vezes por dia. Que os vossos pecados sejam fortes, a partir de O Projeto Wittenberg, o segmento Wartburg, traduzido por Érica Flores, de Saintlich Dr. Martinho Lutero Riften, Carta N. Graus 99, 1 de agosto de 1521. O que Lutero está realmente dizendo é que as nossas ações, mesmo as ações mais pecaminosas que se possam imaginar, não importam. Ele está dizendo que podemos cometer qualquer pecado que quisermos intencionalmente, presunçosamente, propositadamente e não vamos ofender a Deus. Afinal, não precisamos de nada mais do que a fé para sermos salvos. O que fazemos é incidental. É claro que qualquer pessoa familiarizada com as Escrituras salientaria que esta não é uma doutrina cristã. Por toda a Bíblia lemos que o pecado nos separa de Deus, Isaías 59:1-2. Nenhum crente tem uma licença para pecar. Os cristãos que voluntariamente se entregam ao pecado serão julgados no tribunal do juízo de Cristo. Romanos 12, 14, 1 Tessalonicenses 4, 6. Lutero disse: fazer o bem é mais perigoso que pecar. Estas almas piedosas que fazem o bem para ganhar o reino dos céus, não só nunca terão sucesso, mas devem mesmo ser contadas entre os ímpios. É mais importante preservá-las contra as boas obras do que contra o pecado. Wittenberg, Sexta, 160, citado por Horary, em Os Fatos sobre Lutero, TAN Books, 1987, p. 122. Você deve estar pensando: o quê? Será que eu li direito? É mais importante preservá-las contra as boas obras do que contra o pecado. Lutero nos adverte contra ações retas e do bem. Ele diz para não nos preocuparmos com o pecado, Jesus vai se ocupar deles. Segundo ele, aquele que faz o bem é melhor ficar atento. Especialmente aqueles que acham que ser bom e generoso e amoroso irá afetar o seu resultado no julgamento final. Em sua arrogância, Lutero ignora versículo após versículo da Escritura Antigo e Novo Testamento, onde nos é dito que a forma como vivemos a nossa fé será o critério em que seremos julgados. Como Paulo deixa perfeitamente claro em Romanos 2, 5-11, o justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo suas obras. E novamente em 2 Coríntios 5, 10,
porque todos devemos comparecer ante o tribunal, de modo que cada um receba a recompensa, de acordo com o que ele fez na carne, seja bem ou mal. Lutero estava completamente e monumentalmente errado. Lutero disse: não há nenhum livre-arbítrio. No que diz respeito a Deus, e em tudo o que traz a salvação ou condenação, o homem não tem livre-arbítrio, mas é um prisioneiro, cativo e escravo, quer da vontade de Deus, ou da vontade de Satanás. Da redação, Escravidão da Vontade, Martin Luther. As seleções de seus escritos, ed. por Dillenberger, Ecker Books, 1962 p. 190. Nós fazemos tudo por necessidade, e nada pelo livre-arbítrio, pois o poder de livre-arbítrio é nulo, Ibid, p. 188. O homem é como um cavalo. Deus por acaso salta na sela. O cavalo é obediente e se acomoda a todos os movimentos do cavaleiro e vai para onde ele o quer. Será que Deus derruba as rédeas? Assim, Satanás pula no lombo do animal, que se dobra, anda e se submete a esporas e caprichos do seu novo piloto. Portanto, necessidade, não o livre-arbítrio, é o princípio de controle do nosso comportamento. Deus é o autor do que é mal, bem como do que é bom e, assim como ele dá a felicidade àqueles que não a merecem, ele também maldiz aqueles que merecem o seu destino. De servo-arbítrio, 7, 113 sequens citado por Horary, em Os Fatos sobre Lutero, TAN Books, 1987, pp 266-267. Todas estas passagens vêm de um tratado que Lutero redigiu, intitulado De Servo-Arbítrio, ou Cativeiro da Vontade, no qual o grande reformador trabalha arduamente para apresentar o caso em que o livre-arbítrio não existe. A Escritura, é claro, discorda, em palavras e espírito. Em Eclesiástico 15, 11-20, encontramos: não digas, foi por feito de Deus que eu caí, pois o que ele odeia, ele não faz. Não digas, foi ele quem me pôs perdido, pois ele não tem necessidade de homens ímpios. Quando Deus, no início, criou o homem, ele o fez sujeito de sua própria escolha livre. Se você escolhe, você pode guardar os mandamentos. Adiante de ti fogo e água, qualquer um que escolhas, estendas a tua mão. A Escritura é muito clara sobre o assunto: quando Deus, no início, criou o homem, ele o fez sujeito à sua livre escolha. Mas o evangélico protesta: será que é apócrifo? Lutero o descartou, questionando a sua canonicidade. E não é de se admirar que o tenha feito, nós respondemos, considerando como este livro refuta diretamente seus ensinamentos. Mas a fim de evitar polêmicas desnecessárias, também podemos apontar para Deuteronômio 30, 19-20, onde Deus nos diz: coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, então, que tu e teus descendentes possam viver, amando o Senhor, teu Deus, obedecendo sua voz, e apegando-te a Ele. Assim, vemos que o homem tem mais do que simplesmente a liberdade de escolher, ele é obrigado a escolher. E antes ainda, em Gênesis 4,7, Deus fala a Caim: porque está tão ressentido e desapontado. Se você faz bem, você pode manter sua cabeça erguida, mas se não, o pecado é um demônio espreita à porta, seu impulso é para você, mas você pode ser seu mestre. Finalmente, em João 15,15, o Senhor declara seu amor por nós, seus seguidores: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que seu mestre está fazendo, tenho-vos chamado amigos. Essas palavras dificilmente soam como as palavras de um cavaleiro ao seu cavalo. Como muitas vezes acontece, Paulo tem a palavra final, pois, se nós, que aspiramos à justificação em Cristo, retornamos, todavia, ao pecado, seria porventura Cristo ministro do pecado? Por certo que não. Gálatas 2,17. Eis aqui uma contradição mais direta ao pronunciamento de Lutero: Deus é o autor do que é mal, bem como do que é bom, difícil de conceber. A posição de Lutero não inclui nenhuma responsabilidade. Não há responsabilidade. Sem sentido de aprendizagem ou de ser aperfeiçoado através do curso de nossas vidas. Nem mesmo dignidade. Apenas a mais sombria e opressora coerção, que rouba a vida humana de qualquer sentido.
Ou seja, o que você faz em sua vida, até mesmo o amor que você prova para com os vizinhos, não significa nada, de acordo com Lutero. Suas lutas, seus sofrimentos, sua perseverança, nada disso equivale a nada. Sua vontade não está mesmo em suas próprias mãos. Lutero disse: o indivíduo cristão não está sujeito a nenhuma autoridade. Cada cristão é por fé tão exaltado acima de todas as coisas que, por força de um poder espiritual, ele é o Senhor de todas as coisas, sem exceção, de modo que nada lhe pode fazer mal nenhum. Por uma questão de fato, todas as coisas são subordinadas a ele e são obrigadas a servi-lo na obtenção de salvação. Da redação, A Liberdade de um Cristão, Martin Luther, seleções de seus escritos, ed. por Dillenberger, Ecker Books, 1962 p. 63. A injustiça é feita às palavras padre, clérigo, guia espiritual, eclesiástico, quando elas são transferidas de todos os cristãos para aqueles poucos que são agora, por um uso malicioso, chamados eclesiásticos. Ibid, p. 65. Lutero ensina que nós não precisamos de ninguém entre nós, a comunidade dos crentes, e nosso Salvador. Assim, ele se opõe à autoridade eclesiástica e à hierarquia que a exerce. Deus está com toda a congregação, ele diz, então por que devemos se preocupar com um padre? Parece ótimo. Até você perceber que esta visão retoma a posição da irmã de Moisés, a profetisa Miriam, que protesta em Números capítulo 12, é só através de Moisés que o Senhor fala. Ele não fala através de nós também. Por sua rebeldia contra a autoridade estabelecida por Deus, ela contrai lepra. Graças à oração intercessora de Moisés, ela é curada. E ela é imitada, apenas alguns capítulos mais adiante, por Corá, que incita o povo contra Moisés e Arão com as palavras mais perturbadoras de todas. Eles dizem: basta de vocês. Toda a comunidade, todos eles são santos. O Senhor está no meio deles. Por que então vocês devem impor-se sobre a congregação do Senhor? Ao que Corá e seus seguidores foram consumidos pelo fogo enviado pelo Senhor. Números 16. Lutero disse: camponeses merecem um tratamento severo. Assim como as mulas, que não se moverá a menos que você perpetuamente chicoteá-los com varas, de modo que o poder civil deve conduzir as pessoas comuns, chicote, decapitar, estrangular, enforcar, queimar, e torturá-los, para que possam aprender a temer os poderes constituídos. É o ed. 15, 276, citado por Orari, em Os Fatos sobre Lutero, TAN Books, 1987, p. 235. Um camponês é um porco, pois quando um porco é abatido é morto, e da mesma forma que o camponês não pensa em outra vida, caso contrário ele iria se comportar de maneira muito diferente. Schlagenhaufen, Aufzeichnungen, p. 118, citado Ibidem, p. 241. Talvez a hora mais escura de Lutero foi sua traição dos servos de longamente abusados durante Camponeses Munzer, a guerra de 1525. Primeiro, ele ingenuamente fomentou sua inquietação por vias de publicação de sobre a autoridade, no qual ele criticou a classe principesca com insultos, como as pessoas não podem, as pessoas não vão, aturar sua tirania e capricho por qualquer período de tempo. Ibid, p. 223. O pobre homem, na emoção e tristeza por conta dos danos que sofreu em seus bens, seu corpo e sua alma, foi muito tentado e tem sido oprimido por eles além de qualquer medida, da forma mais pérfida. Doravante, ele pode e não vai mais tolerar esse estado de coisas, e, além disso, ele tem muitas razões para irromper com o Malho e o clube como Carstens ameaça fazer. Ibid, p. 225. No entanto, quando a rebelião chegou, ele se virou a casaca, na publicação do folheto, contra as hordas de assassinos e vorais dos camponeses, incitou os senhores governantes a apunhalá-los secreta ou abertamente, como puderem, como seria ao matar um cão raivoso. Ibid, p. 235. Para ressaltar a frieza do homem, Lutero casou-se no encalço do trágico massacre que resultou. Erasmus, um contemporâneo, estima-se que 100.000 camponeses perderam suas vidas. Ibid, p. 237.
Lutero disse: a poligamia é permitida. Confesso que não posso proibir uma pessoa de casar com várias esposas, pois isso não contradiz a Escritura. Se um homem deseja se casar com mais de uma esposa, que ele deveria ser perguntado se ele está satisfeito em sua consciência de que o faz em conformidade com a palavra de Deus. Nesse caso, a autoridade civil não tem nada a fazer sobre o assunto. Divetes 2, 459, Ibidem, pp 329-330. Sola Scriptura, Escritura como única autoridade religiosa, tem suas consequências. Lutero disse: a Bíblia poderia ser melhorada. A história de Jonas é tão monstruosa que é absolutamente incrível. Os fatos sobre Lutero, Orari, TAN Books, 1987, p. 202. O livro de Esther, eu lanço no Elba. Eu sou como um inimigo para o livro de Esther, que eu gostaria que não existisse, pois judaiza demais e tem em si uma grande dose de loucura pagã. Ibid. É de muito pouco valor é o livro de Baruque, quem quer que seja o digno Baruque. Ibid. A Epístola de São Tiago é uma epístola cheia de palha, porque não contém nada evangélico. Prefácio ao Novo Testamento, de Lemberger. Ed. p. 19. Se disparate é falado em qualquer lugar, este é o lugar. Eu passo por cima do fato de que muitos afirmaram, com muita probabilidade, que esta carta não foi escrita pelo apóstolo Tiago, e não é digna do espírito do apóstolo. Servidão pagã da Igreja, de Lemberger. Ed. p. 352. Lendo essas palavras de Lutero, é difícil imaginar que ele seja o mesmo homem que tantas vezes disse olhar para a Bíblia como se o próprio Deus falasse por meio dela. Como ele poderia ter alegado acreditar na palavra inspirada de Deus como a autoridade máxima em matéria religiosa, se ele mesmo se colocou em julgamento das Escrituras? Ao fazer isso, ele claramente se colocou como juiz sobre o próprio Deus. Acredite ou não, em sua arrogância Lutero presumiu até mesmo classificar os evangelhos. João conta com poucos registros das obras de Cristo, mas uma grande parte de sua pregação, ao passo que os outros 3 evangelistas registraram muitas de suas obras, mas poucos de suas as palavras. Daqui resulta que o Evangelho de João é único na delicadeza, e de uma verdade do Evangelho principal, muito, muito superior aos outros 3, e São Paulo e São Pedro estão muito além dos 3 Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Prefácio aos Romanos, de Lemberger. Ed. p. 18-19. E queixou-se sobre o livro do Apocalipse: a minha mente não percebe nesse livro nenhuma marca de um caráter apostólico ou profético. Cada um pode formar seu próprio julgamento deste livro. Quanto a mim, sinto uma aversão a ele, e para mim isso é razão suficiente para rejeitá-lo. Verksamtliche, 63, pp 169-170, Os Fatos sobre Lutero Orari, TAN Books, 1987, p. 203. E finalmente, ele admitiu ter acrescentado a palavra somente em Romanos 3, 28 de sua própria vontade. Se incomoda papista a palavra, somente, diga-lhe logo, o doutor Martinho Lutero vai tê-la assim mesmo, papista e burro são uma e a mesma coisa. Quem não quiser minha tradução, que se dê a ele um vá-se embora. O diabo agradece àqueles que o censuram sem minha vontade e conhecimento. Lutero assim o quer, e ele, que é doutor acima de todos os doutores do papado, assim o terá. Amic. Discussões, 127, Os Fatos sobre Lutero, Orari, TAN Books, 1987, p. 201. Aqui Lutero é condenado por sua própria boca. Para João, em Apocalipse 22, 18-19, declara alguém anátema que pressupõe a mudança, mesmo uma única palavra da Escritura. Eu testifico a todo aquele que ouve as palavras proféticas deste livro: se alguém acrescentar a elas, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro profético, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e na cidade santa descrita neste livro. Lutero, é claro, não apenas acrescentou ou tirou meras palavras, mas passagens e livros inteiros. Lutero disse: persiga o povo judeu.
Os judeus são demônios jovens condenados ao inferno. Obras de Lutero, Pelican, volume XX, p. 2230. Queime suas sinagogas. Proibam-nos todos os que mencionei acima. Force-os a trabalhar e tratem-nos com todo o tipo de gravidade, como fez Moisés no deserto e matou 3.000. Se isso não adianta, temos de levá-los fora como cães raivosos, de modo que não podemos ser participantes de sua blasfêmia abominável e de todos os seus vícios, e tendo em vista que não pode merecer a ira de Deus e ser condenado com eles. Tenho feito o meu dever. Vamos todos nos assegurar de que cada um faz o dele. Eu estou desculpado. Sobre os judeus e suas mentiras, citado por Horary, em Os Fatos sobre Lutero, TAN Books, 1987, p. 290. É muito perturbador contemplar o possível fruto nascido das sementes de ódio semeada por esse homem. Se ele foi orientado por um espírito, é óbvio que não era santo. Conclusão. Os ensinamentos de Lutero não são os ensinamentos de Cristo. Mas como é que tantas pessoas seguiram e seguem o autor destes obscuros e sombrios ensinamentos? Existe apenas uma explicação: eles não percebem o que Lutero, o Lutero real na verdade, ensinou. Se o fizessem, veriam que muitas das ideias do pai da reforma contrariam as escrituras e bom senso. Pastores protestantes se concentram mais no que eles creem serem erros do catolicismo do que em fazerem um exame dos escritos de seus próprios fundadores. Se você duvida dessas passagens, exorto-vos a ir à fonte. Encontrar os escritos de Lutero não é fácil, mas com diligência, pode ser feito. Que Deus abençoe aqueles cuja busca pela verdade os leva a peneirar com imparcialidade. Examinai-vos a vós mesmos, se estais na fé. Provai-vos a vós mesmos. Acaso não reconheceis que Cristo Jesus está em vós? A menos que a prova vos seja, talvez, desfavorável. 2 Coríntios 13, 5. E o Deus que nos criou à sua imagem nos aproximará ainda mais o seu coração, onde toda a verdade é encontrada. Permissão é concedida para reprodução deste e outros artigos publicados no blog, pede-se apenas a cortesia de citar a fonte através de trackback ou link permanente. Obrigada. Retirado do blog Ecclesia Militans. https://igrejaMilitante.org/201/02/03/Martinho-Lutero-pregados-pelo Evangélico e transformado em audiobook por Católico Formado e Informado é Católico Preparado.